vamos chamar agora a Joana para participar com a gente. Ela vai entrar agora, vamos ver. Oi, Carla, boa tarde. A Cida, o Elton Cheguei. aí, acho que a Joana tá entrando agora. Vamos ver se a conexão vai dar certo. Deu certo, Joana? Tá me Cortou. ouvindo? Ah, agora tá legal. Tava picotando, agora tá ouvindo bem. Ai, nossa, eu não sei o que. Nunca aconteceu isso com uma live comigo. É, acho que tem Coisas. muita gente fazendo live, viu, Joana? Acho que sim, coisas do Instagram, né, Josias? Tem. Ainda bem que você me chamou, porque eu não, ó, até reiniciei meu aparelho, mas não estava rolando. Bom, o importante é que a gente está aqui, né? Muito Gente, bom, legal. eu só queria saber se lá pelo meu canal também está sendo transmitido, porque eu não sei se transmite nos dois. Mas enfim, se alguém souber, conta aí pra gente se transmite pelos dois canais. Porque algumas pessoas acho que entraram por lá, né? Pelo meu. Eu Mas, acho que tinha o pessoal escrito lá pelo teu mesmo. Ah, eu é, acho que aparece nos dois, viu, Joana? Mas eu não tenho certeza. Vamos esperar alguém confirmar aí pra é. gente. Gente, desculpem o atraso, mas a gente teve que entrar imprevisto, não tem jeito, né? Mas olha, muito bom estar aqui com você para a gente falar sobre educação, que eu acho que é um tema assim. Ah, lá, o André tá falando que tá rolando no meu canal, sim, que bom. Muito Ah, bom, então então. deu tudo certo. O Maravilha. André entrou pelo meu, legal. Muito bom, André, Legal. obrigada. Gente, então, vamos começar oficialmente. Coloquem muitos coraçõezinhos aí, porque quando vai subir no coração, o Instagram entrega para mais pessoas. Então, por favor, façam subir corações aí. E a gente também fica super feliz, né, Josias? Com muitos coraçõezinhos Com subindo. certeza. Com certeza. E aí, assim, gente, coloquem de que cidade vocês estão falando, de onde vocês estão, né, assistindo a gente. Coloque aí para a gente saber de onde é, para que a gente saiba para quantos lugares desse Brasil a gente está falando, né, Josias? Eu Aí. anunciei para muitas pessoas, para muitos grupos de professores, de pais, então deve chegar bastante gente aí. É que a gente, ó, tem gente do Ceará, de São Paulo, que Tem um amigo de legal. São a Rosa Paulo, aqui participando. Que prazer, Rosa, ter você aqui nessa conversa com a gente, professor Wellington. Coisa boa. muito, muito bom, muito bom. Vamos começando então, porque a gente já está atrasado. Me perdoem, Vamos lá. pessoal. Bom, Josias, conta pra gente, pra quem é lá do meu canal que não te conhece ainda. Ó, tem gente aqui de Serquilho, que legal, São Bernardo do Campo. A Muito bom, Carla, uma gente, muito profissional incrível. obrigada. Bom, vamos lá, Rio Grande do Laírton, do Sul, Rio Grande do Sul. show, Bah, show, muito bom, muito bom. Então, Josias, conta pra gente como é que, qual é o seu trabalho, o que você faz, quem é o Josias? Conta aí para o pessoal do canal Papo em Casa e depois eu falo de legal. mim um pouquinho. Primeiro, obrigado aí pela conversa, tá, Joana? Eu gosto bastante do teu trabalho. Eu acho que o meio educacional, o ecossistema de educação, ele precisa de pessoas que ajudem as relações a acontecerem de maneira melhor. E acho que esse é o seu trabalho. As escolas precisam muito disso. Então, eu fiquei bastante feliz ali quando você chamou para bater esse papo. Eu acho que a minha história ela se mistura muito com a educação porque veio de casa, né? E eu me espelhei muito numa educadora que me deu aula e foi uma excelente professora de língua portuguesa, que foi minha mãe. Então, eu acabei me apaixonando por educação e cursei letras, fiz FEFELESH e
dando aula, estando na escola. Eu comecei a cobrir educação, na época o G1 estava começando, e aí me chamou para poder cobrir educação. A gente estava numa fase de crescente do Enem, e eu trabalhava ajudando a cobrir o Enem, né? Ali, cobrindo educação, me apaixonei muito por comunicação. Foi quando eu vim para o jornalismo e tudo mais. Trabalhei um tempo cobrindo educação e lecionando, né? Hoje eu sou professor, a minha profissão principal é ser professor. Eu sou professor do curso de Pedagogia e Letras no Mackenzie, adoro formar professores, é uma baita de uma responsabilidade, sobretudo porque a gente está preparando professores para darem aulas para estudantes que vão resolver problemas que nós ainda não sabemos quais são e trabalhar em profissões que ainda não existem. Então é uma baita responsabilidade, mas eu gosto demais disso, tá? Participo como conselheiro de um projeto da Fundação Lehman, sou muito feliz nesse projeto também, né? E trabalho coordenando um projeto de tecnologia e educação chamado Alice. Esse programa é um programa gratuito da Fundação Oracle, que tem como objetivo ensinar linguagem computacional para crianças e para adolescentes, tá? Então é isso que eu Uau! faço. Que legal, Josias, que currículo extenso, né? Olha, eu vi que a Vamos Carla está lá. aqui, a Carla é lá do Centro de Formação do SESC, uma profissional fantástica, que legal, a Elaine está aí, muito bom, vamos conversar, vamos lá. E conta Que você, bom, que Joana, quem bom. é você, o que você faz? Nossa, eu também venho da educação. Minha primeira formação foi de professora. E, Olha só, né, em toda essa trajetória, depois de muito tempo lecionando na coordenação pedagógica, eu resolvi ir para o mundo corporativo, entender se o que a gente fazia na escola refletia lá no mundo corporativo. E trabalhei muito tempo com formação, né, treinamento e desenvolvimento de profissionais que estavam lá, muitas vezes, no seu primeiro emprego. Então, eu trabalhei muito com jovens, né, nessa área de atendimento ao cliente, eu é que fazia o treinamento e desenvolvimento deles. que Então, legal. foi um período assim de uma experiência também muito bacana, porque como é que a gente recebe, né, o profissional no seu primeiro emprego lá na empresa, né, no mundo corporativo? E aí a gente começa a avaliar quantas coisas ainda a gente precisa fazer em termos de educação no país para que esses jovens cheguem no mercado de trabalho minimamente preparados, né? E preparados não Exato, só do ponto de vista tecnológico e nas suas capacitações específicas, né, de cada profissão, mas no sentido de como eles chegam preparados do ponto de vista socioemocional, que eu acho que é isso que hoje a gente espera muito, né, dos profissionais, essa demais. habilidade socioemocional, né, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Então, assim, depois, nessa transição de carreira, quando eu saí do mercado corporativo, do mundo corporativo, eu entendi que eu precisava voltar para a educação. Só que num outro lugar agora, né? No lugar de trabalhar com os pais, de trabalhar com profissionais da área da educação também, da saúde, porque eu me especializei na educação sexual. Eu sou terapeuta sexual hoje, né? E trabalho Nossa, uma muito com abordagem pais, necessária na escola, hein? e trabalho muito com pais e professores. Mas, e assim, também trabalho com a disciplina positiva, que eu acho que é um outro ponto muito importante, né, para os pais que lidam com crianças e adolescentes em casa e para os professores também, trabalhar essa questão do limite, né, trabalhar essa questão da educação pelo caminho do meio, de uma forma nem tão permissiva e nem tão autoritária, né? Para a gente encontrar esse equilíbrio. Como é que a gente Perfeito. faz disciplina sem ser autoritário, sem ser repressivo, sem trabalhar com essa coisa da punição e da recompensa, que foi o que a gente viveu, né? Foi a nossa base Fomos criados de assim. educação, né? Nós somos frutos
dessa forma de educação, né? Pela punição e recompensa. E como é que a gente faz diferente hoje? E aí a sexualidade vem embarcada em todos os assuntos familiares, não tem como fugir disso, né? Então é um trabalho que eu desenvolvo com muita paixão e criei o canal Papo em Casa para isso, para falar de educação, de cidadania, de sexualidade. Agora estou com um movimento aí super bonito, Homens Não São Inimigos, que a gente fala dessa desconstrução dessa ideia do homem como inimigo, né? Então, tenho aí alguns projetos acontecendo. Mas vamos lá, o nosso papo... Muito bom. O nosso papo de hoje é sobre esse momento em que os pais estão de cabelo em pé, com tanta atividade, com tanta modificação da rotina, né, dentro de casa. Essas crianças e adolescentes em casa, recebendo orientação da escola, recebendo atividade, recebendo aula gravada, aula online, e os pais não sabem lidar com isso, né? Aliás, acho que ninguém estava preparado para esse momento, né, Josias? Nem os pais, nem as famílias, nem as escolas, né? Pegou todo mundo de surpresa e a gente tem que saber lidar com tudo isso, né? E uma das preocupações que chegam para mim, né, é a seguinte: como é que a gente lida com tudo isso? Como que essas atividades vão contabilizar lá no boletim do aluno, do estudante? Fala para a gente um pouquinho como que está rolando tudo isso. Tá. Joana, você colocou uma questão muito importante. Ninguém estava preparado para esse momento, né? Então é muito interessante os pais e os estudantes compreenderem que as escolas não estavam preparadas para esse momento. É muito importante que a escola também compreenda que os estudantes e as famílias não estavam numa configuração preparada para isso, né? É o primeiro elemento que pode ajudar o andamento ser um pouco mais leve e com resultados positivos. Todo mundo compreender que a gente está num cenário novo, né, para todo mundo, e está todo mundo se adaptando, tá? Respondendo, nós não temos nenhuma diretriz específica de como é que vai ser a avaliação deste período. Eu posso te dizer o que já rolou até agora e para onde é que a gente está se direcionando, tá? Aqui em São Paulo, nós temos uma diretriz que as aulas devem começar a funcionar somente em julho, né? E aí o ano letivo deve ir de julho a fevereiro. Então a gente vai terminar o ano letivo de 2020 em 2021 e já começando o próximo ano letivo, né? Um pouco de desenho que se tem é esse, esperando que a coisa dê uma equilibrada e que a escola possa voltar de maneira gradual a partir de julho, tá? Pelo que eu tenho visto de movimento das secretarias de Estado de outros estados, possivelmente a gente vai ter esse mesmo movimento, né? O encurtamento do número de meses que compõem um ano letivo, mas considerando que 2020 aconteceu, né, com o número de horas previstas, até é legal a gente comentar, eu acho que alguns pais, responsáveis, estudantes ficaram meio perdidos quando saiu aquela diretriz do MEC dizendo o seguinte: olha, não é mais necessário para este período, para este ano letivo, que a gente está sofrendo uma pandemia, ter os 200 anos letivos. A gente só precisa ter as 800, os 200 dias letivos, desculpa, no ano. A gente só precisa conservar as 800 horas. Nessa característica, então, abriu-se para as escolas criar atividades e acompanhamento de ensino remoto para que essas atividades fossem computadas, avaliadas e servissem como elemento de avaliação para esse ano letivo de 2020. Então, pais, responsáveis, estudantes, as escolas têm autonomia para poder considerar todo esse período e as atividades que ela tem disparado como elemento para avaliação depois no fechamento aí da tua carga horária e do teu rendimento acadêmico para ser aprovado ou reprovado, tá? Um outro fator, Joana, que eu acho que é legal a gente falar, muitas famílias estão falando em homeschooling, outras famílias falam em EAD, nossa, meu filho está tendo aula, né? E aí tem gente falando em ensino remoto. O Conselho Nacional de Educação até soltou uma nota há 2 semanas e meia atrás, dizendo o seguinte: olha só, ninguém está tendo na educação básica EAD, até porque a gente não parametrizou, a gente não criou um formato ideal de educação à distância
para essa idade que compreende a educação básica, dos 6 aos 17 anos. EAD nós já temos bem organizado no formato para a educação do adulto, a partir dos 18 anos de idade, ou 17 para alguns, quando ele ingressa num curso à distância na graduação. E aí, gente, por que a gente tem que tomar cuidado para não falar que a gente está tendo aula EAD? Porque o EAD é um ensino 100% à distância. Então, ele é criado, pensado para acontecer à distância, ele compreende fóruns específicos, ferramentas de avaliação específicas e um acompanhamento acadêmico lá do professor também específico. A gente não está tendo isso. A escola foi feita para ter uma educação presencial e o que ela está tentando fazer é disparar algumas atividades para gerar movimento de aprendizagem para os seus estudantes. Não está tendo EAD, está tendo um ensino remoto. E até porque o EAD ele tem um formato diferente, né? Não é simplesmente tirar da sala de aula e colocar dentro de casa, né? Então, assim, é um formato com aulas e recursos audiovisuais completamente diferentes do que está sendo feito agora, né? Agora a gente está preparado para o EAD. Né? Isso. E uma outra... É uma adaptação mesmo. E uma outra confusão é sobre o homeschooling, né? Porque a gente não está falando de homeschooling, que é um outro cenário completamente diferente, né? Mas você sabe, Josias... Ana, do homeschooling. Eu recebi, não sei, talvez alguém que está aí também viu, eu recebi um vídeo muito interessante de uma mãe falando, não era um vídeo, era um áudio, de uma mãe falando assim, era um grupo de mães e ela, só eu que estou surtada? Porque, gente, eu não aguento mais homeschooling. Eu não nasci para ser professora. Eu tenho 3 filhos aprendendo coisas diferentes, em horários diferentes, e aí eu não aprendi matemática daquele jeito, eu não sei o que fazer. Eu estou decretando férias para todo mundo, ela falou, aqui em casa. Não precisa fazer tarefa, não precisa fazer nada, e quem está fazendo tarefa sou eu e tudo. A gente tem que tomar cuidado com o termo homeschooling, porque daí o homeschooling é, na verdade, uma educação 100% acontecendo em casa. Em casa, e não tem acompanhamento, né, de professor, não tem acompanhamento da escola. A escola não estaria disparando atividade para você. Você, pai, mãe, é o responsável que estaria criando as atividades para poder fazer esse processo de ensino-aprendizagem em casa. Então, o termo melhor que a gente aplica para esse cenário nosso é uma educação remota, que está sendo adaptada de acordo com o que cada cenário tem possibilidade. Por exemplo, né, Joana, nós temos escolas privadas que já usavam uma plataforma super para poder disparar atividades, para poder ter relação e contato entre professor e estudante, para poder criar fóruns, provas online. E tem escola que não tinha isso. Nós temos as escolas, sobretudo as públicas, que estão passando por um período de adaptação muito difícil, porque muitos estudantes não têm nem acesso à internet para poder receber as atividades que esses professores disparam. Então, nesse momento onde está todo mundo se ajustando, a educação remota tem sido diferente para cada um. E o que eu percebo é isso mesmo. Cada cidade, cada escola está usando os recursos que tem, a forma que consegue fazer, para manter esse contato, né? Família, escola, estudante, escola, né? Joana, mas, Josias, eu tenho visto que, assim, algumas escolas estão pesando a mão na quantidade de atividades, né? Tá uma coisa meio que cada professor mandando lá inúmeras atividades, e o pai e a mãe que antes ficavam lá, antes da pandemia, ficavam lá 1 horinha por dia ajudando a criança, né, fazer a sua tarefa. A gente acredita que muitos pais fazem isso, né? Ficam lá com seus filhos. Mas agora esse período estendeu muito, porque as escolas estão mandando muita atividade, que eu já tive relato de mãe que diz que o filho tem atividade nas 4 horas do dia. Então, assim, ele tem atividade como se ele estivesse na escola. Ela falou, antes eu ficava lá 1 hora, meia hora com ele ajudando. Agora não, agora tem que ficar meio período, porque é como se ele estivesse na escola. Então, eu acho que, assim, falta ainda esse ajuste, né? Esse diálogo entre escola e família, para entender que
é um momento em que os pais também, que estão em casa lá fazendo home office, também não têm essa disponibilidade toda, e nem paciência e nem conhecimento, porque alguns pais estão assumindo isso como se tivesse que entender de tudo ali, dar essa aula para o filho, para que ele Se não tornar o fique, né, com conteúdo defasado, né? Então, assim, eu acho que precisa de um ajuste, as famílias e as escolas precisam conversar para alinhar esse entendimento, né? O que Tá, você o que que eu acha? penso sobre isso, tá? Você falou uma palavra que para mim ela é o segredo do negócio caminhar legal, que é, de novo, a comunicação. Tem que haver uma comunicação muito boa entre a escola e esses pais. E aí, Joana, a gente tem que compreender que as pessoas são muito diferentes e as famílias pensam diferente. Então, às vezes, numa mesma turma daquela mesma escola, tem pai achando que está vindo muita atividade, ele não está aguentando dar suporte para o filho, sobretudo o filho também está se sentindo sobrecarregado, e tem família que está achando que está vindo pouca coisa, porque a sobrinha dele estuda na escola X, que chega um monte de avaliação e a criança está aprendendo e meu filho não está aprendendo igual ela. Então, os termômetros também são muito diferentes para cada um, né? E a escola ela fica no meio disso, tentando gerar esse equilíbrio, tentando ver como atender todo mundo. Então, o que eu posso dizer? Primeiro, pais, para essa situação e essa relação ficar mais leve em casa, se desprende da mochila pesada de ser professor de seu filho. Ser professor é uma profissão. O sujeito estudou, teve aula de metodologia para saber como ensinar, como alcançar os diversos tipos de estudantes. Você não estudou isso, na maioria das vezes, né, os pais aí não estudaram para ser professores. Alguns são, mas a grande maioria não. Então, assim, se desprenda dessa obrigação e entre no teu papel de pai, de mãe ou de responsável nesse momento. Qual que é o papel, né, Joana? O papel, na minha concepção, para esse pai, é dar um suporte psicológico, sabe? Ficar ali cooperando com a autoestima desse estudante. Pô, tá pesado demais? Ah, descansa 15 minutos ali, depois você volta para essa atividade. Ajudar a mediar quando ele não estiver conseguindo, sem a obrigação de ele ter que ensinar. Ah, você não conseguiu fazer esse exercício? Mas você não bate papo com os amiguinhos lá no grupo da sala do WhatsApp? Você já perguntou se mais gente teve dificuldade? Quem conseguiu fazer? Como conseguiu fazer? Ele viu algum videozinho na internet? Ele teve alguma explicação que ele pode passar para você também? Então o pai, ele pode assumir essa função de ir mediando, às vezes, esse estresse, essa relação de estresse, de conflito, né, ou de sobrecarga, né, e ao mesmo tempo dar um suporte psicológico, de carinho, de abraço, de compreensão, e muito, muito menos do que essa figura de ter que ser o professor. Eu vi uma outra imagem que eu gostei bastante, era uma fotografia de um caderno de uma criança de terceiro ano, né, terceiro ano do Fundamental 1. E aí, a atividade que a professora mandou, primeiro me chamou a atenção porque ela mandou uma atividade que tinha que ser impressa e colada no caderno. Eu fiquei pensando, quantas famílias hoje têm impressora em casa, será, né? Porque a gente não usa mais impressora e tal. Eu fiquei pensando um pouco nisso. Ah, eu tenho impressora aqui no escritório de casa porque tá aqui, mas eu uso pouquíssimo também. Mas fiquei pensando nas famílias. E aí tá, já estava colado lá no caderno da criança. Então, se a família não tinha impressora, ela deu um jeito. Mas aí a atividade dizia o seguinte, Joana, ó, estudante, né? A gente está num período de pandemia, e aí, para controlar a disseminação do vírus, muitas atividades e prestação de serviço foram fechadas nesse período. Eu queria que você desenhasse e escrevesse qual atividade está fazendo falta, mais falta aí na sua casa. A criança desenhou a escola e colocou assim, a escola, porque é muito difícil ser aluno da mamãe. É muito Olha difícil. só, você vê. Ou seja, essa situação chegou em casa como se a mãe, o pai, nesse período, fosse o professor. E não, ele continua sendo pai, ele continua ali para dar um suporte moral, a função de ensinar o aprendizado de língua portuguesa, matemática, ciências, continua sendo uma relação entre o estudante e o professor. Claro, pode ter uma cooperação do pai, pode ter um envolvimento, essa relação vai ficar ainda melhor, mas não é a responsabilidade desse pai. Então, pais, desprendam-se dessa função de que eu preciso ser professor nesse momento, né?
faça o seu papel de pai, de acompanhamento, de estar presente, de dar um suporte psicológico, mas também ajude, Joana, esse estudante a criar uma relação de reportar suas dificuldades para o professor. Filho, você não conseguiu fazer esse exercício? Poxa, deixa eu dar uma olhada, porque eu também não estudei. Quando eu estudei era de outro jeito. Olha só, a gente pode fazer um e-mail para o seu professor, sinalizando para ele que você não está conseguindo resolver. Porque a gente tem que se colocar um pouco no lugar desses professores também, né, Joana? Eles receberam a tarefa de ocupar essas crianças e esses jovens em casa. E aí, eles continuam, muitos deles não preparados para uma educação remota, como é que tem que fazer para alcançar, eles disparam as listas de exercícios, tentando dar uma explicação melhor que eles podem, né? E aí, o que ele vai sentindo? Mandei uma lista de exercícios, no dia seguinte, tudo feito. Mandei outra, 2 dias, tudo feito. Então, está funcionando. Se os pais, se os estudantes, com muito cuidado, carinho, não reportarem, professor, não estou conseguindo fazer, ou, professor, tá vindo muita coisa, não estou tendo tempo, não estou conseguindo fazer tudo, né? Não estou dando conta. Se a família for reportando isso aos professores e à escola, vai dar tudo muito certo. E aí, nessa comunicação, tomando sempre o cuidado de não ser uma comunicação, gente, violenta, sabe? Agressiva. Eu tenho visto muitos professores, sabe, Joana, chateados, tristes, porque uma família foi lá, assistiu o videozinho que ele mandou e falou, nossa, que professora é idiota, colocou num grupo, ou você viu que brincadeira que ela estava fazendo? Esses dias eu vi um print de um pai que fez um texto num grupo da sala do filho dele, de pais, lá do WhatsApp, dizendo assim que se eles tinham percebido que a professora era burra, porque ela tinha feito uma concordância verbal errada no vídeo, entende? O professor está acostumado a fazer umas piadas, umas brincadeiras ali com a turminha dele na sala de aula, e o vídeo é essa coisa que está imortalizando tudo que ele fala, e às vezes expondo, né? Porque antes ele dava aula só para criança, agora ele está dando aula para criança, para os pais, às vezes para os tios que estão ali em confinamento junto, todo mundo é verdade. O vídeo entende? Então vamos ter cuidado, vamos entender que tanto a escola quanto o professor, ele está ali tentando te ajudar nessa função super nobre e complexa que é educar teu filho, tua filha. Então, assim, quando for fazer um apontamento, é muito legal, e eu acho que a escola tem que estar aberta para receber críticas, os professores também, mas que isso venha com uma dose de carinho, você está falando com alguém que é teu parceiro. E se tiver essa relação, esse reconhecimento, quem está do outro lado é parceiro meu na educação, do que eu mais gosto, que eu mais amo, que é meu filho, essa relação tende a ficar melhor, sabe? É muito legal tudo isso que você está falando, e você disse uma coisa que eu acho assim, é o que explica essa situação que a gente está vivendo agora. É uma situação complexa, né? Não é uma situação que chegou de forma tranquila, né? Então, e eu vejo o seguinte, é o momento da gente exercitar a empatia, a tolerância e, acima de tudo, o diálogo, né? Porque eu preciso ter empatia com o professor que está lá do outro lado, que não tem a menor familiaridade com uma câmera, né? Que a gente sabe o quanto é difícil isso, né? O quanto para algumas pessoas é complicado estar diante de uma câmera, né? É complicado para um professor que estava lá habituado dentro da sala de aula a ter que mandar essas atividades. Tem professor que tem pouca familiaridade com tecnologia, né? Ele sabe muito bem o papel dele ali dentro, mas tem essa dificuldade. E a escola tem que ter também essa empatia com as famílias, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí muito... Olha legal, ó. É tempo da gente se colocar no lugar do outro. Do pai se colocar, do professor se colocar no lugar do estudante, da escola se colocar no lugar da família e também desse professor, né? Eu estou vendo também algumas administrações, às vezes, pecando pelo excesso e sendo um pouco rudes aí com os nossos professores que estão se adaptando nesse momento, né? A empatia também é a palavra que eu acho que vai ser um norte legal para isso que a gente está vivendo. E essa tolerância, né, de você, da gente aprender a lidar com a imperfeição do outro, né, com a vulnerabilidade do outro. Isso dentro de casa, isso da escola, do pai para o filho, do filho para o pai, né, da escola para a família, da família para a escola. É isso que a gente precisa agora exercitar. Mas eu também acredito que não dá para os pais... que não estão concordando com tudo isso, ficarem quietos,
né? Precisam sim falar, precisam reportar. E aí você falou, olha, algumas crianças, né, conseguem falar no grupo de amigos, os pais precisam ajudar, facilitar essa interação, né? Que é o papel que a família precisa exercer, de criar essa borda segura, né? Não só agora, né? Exato, em todas as situações da vida, né? Do filho. E ajudando para que ele consiga encontrando as soluções para um problema de forma inteligente, né? Olha, vamos ver como é que a gente vai fazer isso agora. E criar alternativas para isso, né? Com E aí tem certeza. uma questão que para os menores isso fica mais complicado. Então eu tenho cliente, por exemplo, que estava falando o seguinte, olha, a escola mandou um monte de atividade que eu tive que imprimir, que é o que você falou, né? Não tem. O toner da impressora dela acabou e ela saiu para comprar, não achava lugar para comprar o toner. E não tinha quem entregasse para poder fazer a impressão de várias folhas de atividade. E a criança tem 6 anos. Então é assim. Aí ela falou: o que eu faço? Eu falei: olha, entre em contato com a escola e diz que você não está conseguindo fazer, né? Explica a situação. Qual é a outra forma que dá para fazer se não for imprimir o papel? Né? Até por uma questão de sustentabilidade. Vamos achar uma outra maneira de fazer essa atividade? É hora de todo mundo se reinventar, né? Inclusive a escola, É, né? eu vi, De arrumar uma nova maneira. nós temos aqui, ó, a professora Sil colocou o seguinte: é momento de fortalecimento das relações. A gente Sim. precisa aproveitar essa crise que a gente está passando para a gente fortalecer a relação que existe entre a família e a escola, de deixar de existir aquela relação da crítica maldosa e de ter uma união em prol do bem maior, que é o processo complexo de educação das nossas crianças e dos nossos jovens. De maneira prática, o que eu sugiro na solução dessas questões, tá? Para os menorzinhos, óbvio, você percebeu que as atividades estão gerando alta gama de estresse, está difícil, está pesado de fazer, comunique-se com o professor, compartilhe como é que está sendo na sua casa. Se todos os pais assumirem essa postura, o professor vai tendo o termômetro para ele ir ajustando o que ele tem que fazer. Entende? Como é a carga de atividade, né? O que mandar, o que não mandar. Às vezes ele não tinha tido a percepção, porque lá na escola ele simplesmente mandava a atividade para a coordenação imprimia e chegava impresso para o aluno. Ele não parou mesmo com a correria dele para pensar que não dá tempo de imprimir, que não tem jeito, que não tem impressora em casa. Uhum. Fala, comunica. O professor vai começar a pensar em outros formatos de atividades que podem ser transcritas lá do computador para um caderno, né? Existe possibilidade se houver o diálogo. Para os maiores, a palavra da vez, Joana, sem dúvida é organização, né? Talvez é até a hora de realmente todo mundo aprender a organizar o tempo, porque as atividades vão chegar, né? As escolas, algumas estão em férias, reajustaram o calendário para um período de férias agora, para tentar depois correr atrás aí do prejuízo no tempo que sobrar de ano letivo, e algumas escolas estão em aula. Essas que estão em aula, elas precisam ir mandando as atividades lá para os alunos para gerar movimento e aprendizagem para eles, né? Nesse caso, o pai sentou com a criança ou com esse jovem: filho, vamos organizar o teu horário da semana? Você acorda a tal horário, você de tal a tal horário você vai estudar. Dentro desse horário de estudo, vamos dividir o tempo pelas suas disciplinas, né? Qual disciplina? Como é que era o seu horário de aulas na escola? Vamos tentar refazer isso em casa, lógico, não com a mesma carga horária da escola, porque ninguém está na escola, né? Com o suporte que existe na escola, mas vamos tentar dividir o seu horário aqui de acordo com as demandas de cada disciplina. Às vezes o pai vai precisar ajudar a criar uma planilhazinha para ficar colada ali no quarto, né? Ajudar a criar o espaço de estudo, que é a mesa onde ele vai sentar, que ele vai estudar naquele período de estudo. Porque o que está acontecendo também, muitas vezes, Joana, a família toda está com os horários desregrados. Os pais, às vezes, É, sentam com os filhos meia-noite para assistir mais um episódio do seriado favorito da família é, no Netflix. Aí vai todo mundo dormir 1h30 e já acorda é. muito tarde, já acorda mal-humorado e já chegou, acorda com o e-mail lotado de atividades da escola, daí já fica danado da vida com a escola, né? Então também tem que ter organização de É. horário aí.
E um ponto muito importante é esse, que é da gestão do tempo, que para alguns adultos isso também é um grande desafio. Eu tenho ajudado os pais a se organizarem por conta dessa mudança da rotina. Então, é assim: os próprios adultos não estão conseguindo se organizar dentro das tarefas da casa, do home office, né, da demanda de trabalho que a empresa está mandando, da, da saída para o supermercado, das atividades com os filhos. Isso tem sido um desafio primeiro para os pais. É, né? Existe caso de jovem que está ajudando o pai a se organizar e a mãe a se organizar, porque o próprio jovem, a gente estava vendo ontem naquele bate-papo com os estudantes, né? Sim. Alguns jovens ali falando que conseguiu se organizar, né? Fez lá sua planilha, enfim, que tem pai e mãe que não estão conseguindo. Então, eu tenho, por exemplo, uma família que eu atendo que tem uma criança muito pequenininha, um bebê ainda de 2 anos, e o pai e a mãe estão em casa agora sem conseguir lidar com essa situação. A criança tinha babá, ia para a escolinha, meio período, então os dois agora em casa com essa criança não estão dando conta de atender a demanda da criança, de cozinhar, de sabe, ir para o supermercado e de trabalhar. Então, assim, eu estou ajudando eles nesse processo de organização da gestão do tempo, porque eles não estão conseguindo. Olha Então, só, é nós um temos. momento de um super aprendizado, né? Para todo mundo, né, Da Joana? família inteira se reorganizar, né? Isso está muito interessante. Ó, a gente tem Você ia aqui falar alguma uma. coisa? Então, a gente tem aqui uma participante que eu gosto bastante do trabalho dela, ela é da Pequenas Empreendedoras, ela faz um trabalho muito legal para ensinar as crianças e os novos jovenzinhos a administrarem um monte de coisa, inclusive o tempo. E ela falou um negócio muito legal, porque ela é mãe também, então ela está administrando isso em casa, ela Aham. falou, pessoal, rotina, planejamento, gingado e amor. É. Gostei. Eu acho que esse é o E, mote mesmo, viu, Alessandra? Muito bom. é. Vou passar a usar isso, inclusive. E, Vou falar que faz isso. E olha, e essa organização, né, com os que são maiorzinhos um pouco, dá para fazer junto com eles. Os pais precisam entender o seguinte: tudo que a gente faz junto com a criança e com o adolescente, eles se comprometem muito mais do que vir uma regra Perfeito. de cima para baixo, né? Então, assim, como Tô que nós vamos muito bem fazer lembrado. isso? A gente precisa estabelecer algumas prioridades, né? A gente precisa estabelecer uma rotina, um horário, mas tem que criar junto com a criança e com o adolescente. Porque aí sim eles começam a se comprometer e a cumprir aquilo que eles ajudaram a E criar, né? estão seguindo uma organização de horário, de rotina. Muito legal isso que você É. falou. Aproveitando, Joana, eu sei que é a tua área, uma dúvida que eu acho que é minha e que você poderia colaborar com quem está ouvindo, que é o seguinte, né? No meio dessa rotina, desse monte de atividades que a gente tem na semana, que você sugere para ser atividades de descompressão dentro de casa? Um momento gostoso para cuidar do relacionamento, para melhorar as relações. Porque um dos ganhos que a gente está tendo, sem dúvidas, no meio da tristeza que é essa crise, essa pandemia, o ganho que a gente está tendo é a possibilidade da gente melhorar as nossas relações. A gente está mais perto da família, de quem mora com a gente. Esses dias teve uma amiga minha, ela é uma querida, é uma super mãe, mas o que acontece? O filho foi para a escola muito cedo. Então, muita coisa acontece lá durante a semana. Ela me falou assim: ah, Josias, eu estou muito triste. Aí eu, por quê? Ela, porque eu acabei de chegar do mercado, comprei um monte de coisas. Aí o Ítalo virou para mim e falou assim: nossa, mãe, você não comprou brócolis? Aí ela: não, você gosta de brócolis? Como que você gosta de brócolis? Ele: mãe, eu amo brócolis. Resumindo, o filho tem 6 anos e só agora com os 6 anos que ela descobriu que ele ama brócolis. Por quê? Porque a maioria das refeições ele faz na escola, na educação integral, fica o dia inteiro lá, e aí almoça, final de semana tem aquele almoço diferente, vai almoçar na casa dos amigos,
para falar um pouco das atividades de descompressão. E vendo que é muito importante isso, a gente ter um tempo de relaxamento. Primeiro eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Coloquem aí um sinal de que vocês estão. Por favor, gente, mandem coraçãozinho e coloquem para mim um sinalzinho de que vocês. Acenem para mim aí. Voltou, Josias? Deu uma travada. Deu uma travada. Você continuou me ouvindo? Então, Você continuou me ouvindo? E depois travou também, aí eu já não conseguia mais te ver, né? Então vamos lá, muito interessante esse relato, né, do brócolis da mãe que não conhecia o gosto do filho. Não conhecia, e aí agora ela está tendo a oportunidade de estar mais perto dele e de conhecer melhor. Então a gente tem essa oportunidade de nos relacionarmos melhor com os nossos filhos, com os nossos pais, mas quais atividades você recomenda para serem gostosas, como descompressão mesmo no meio dessa rotina, da demanda de atividades da escola e tudo mais? O que você sugere? Tá. Eu costumo dizer o seguinte, a gente estava muito distraído na vida, né? Todos nós, pais, filhos, amigos, né? Todos muito distraídos com várias alternativas que a gente tem, né? Trabalho, escola, balada, shopping, restaurante, muita distração. E a gente não estava dando conta de que a gente precisava olhar para dentro, olhar para dentro, olhar para a família, né? Olhar para os próximos da gente, né? Para quem vale de fato a pena a gente acordar todos os dias, né? Então essa distração toda nos distanciou muito das pessoas que a gente ama. E o que eu acho muito legal fazer com criança e com adolescente é buscar atividades que possam se integrar relacionadas ao corpo, ao movimento, as atividades de jogos coletivos, né? Então, junta lá pai, mãe, 2 irmãos, um irmão, não importa quantas pessoas forem. E brincar. Eu acho que é o momento agora dos pais olharem para a criança interior, conversar com a sua criança interior e aproveitar esse momento para colocar essa criança interior para fora, junto com os filhos. Isso cria uma conexão e um momento de descontração e de descompressão muito interessante. E em todas as atividades que envolvem o corpo, por exemplo, dançar, fazer massagem, fazer mímica, aqueles jogos de imagem e ação, construir... Em casa, brincar de luz e sombra, sabe, luz e sombra com a vela, fazer imagens com as mãos, tudo que envolve o corpo é muito interessante. Jogos de tabuleiro, fazer sessão de fotos antigas, que a gente ainda tem foto antiga, né? Para pegar lá no fundo do baú e organizar as fotos, olhar essas fotos. Os pais olharem para a infância deles através das fotos, para a adolescência deles, para os familiares. E, sabe, a criança adora fazer isso. Adolescente também gosta. É saber como chamar, né? Saber como convidar. E legal, aí, uma coisa que é muito legal também é os pais aproveitarem a oportunidade de aprender com os filhos. Então, é assim, sabe aquele joguinho que você não sabe jogar e que seu filho sabe, com os pés nas costas? Pede para ele te ensinar. Pede para ele te ensinar a mexer num programa de computador que você não sabe. Pede para ele mexer num aplicativo de música, de qualquer coisa na internet que você não sabe mexer. É o momento da troca, né? E é esse momento que o jovem se sente participativo, útil, ensinando o pai a fazer alguma coisa. E aquele momento de não fazer nada mesmo. A gente não precisa ficar produzindo o dia inteiro, né? Tem que ter um momento do não fazer nada, do ócio criativo, né? Você trouxe um muito interessante. Tá rolando um movimento que às vezes eu considero até um pouco tóxico, assim, eu chamo até de positividade tóxica, sabe? Mesmo. Que é o seguinte, eu acordo, às 7h30 da manhã, eu vou dar uma olhada num feed, assim, e aí tem gente, Joana, que já acordou, que já fez pão,
que já congelou pão e aí fez pão de queijo, colocou pão de queijo para congelar também e já saiu para Que já correr foi. e deu não sei quantas É. voltas na quadra e já voltou e já não sei o que, já respondeu os e-mails e tá pensando que ele vai fazer de noite, não, não, não. E eu só tô acordando, eu nem escovei os dentes, né? É uma felicidade assim que. Mundo muito feliz, produzindo um monte. Eu falo, meu Deus, tem hora que eu falo até que eu me sinto vice-treco do subtroço, não me sinto nada, porque a pessoa já fez um monte de coisa e eu não fiz nada. É. Então, acho que as famílias todas têm que ter um cuidado com esse movimento positivista tóxico também, que eu chamo assim, né? E ao mesmo tempo, ver se a criança não está passando por isso. Porque hoje, os nossos adolescentes e as nossas crianças, muitas vezes elas estão ficando muito tempo lá no celular, e no celular ele está tendo acesso a uma vida que na concepção dele é uma vida perfeita, e é uma vida muito diferente dele. Né? A vida dos youtubers infantis, né? Que cada dia a criança está acordando e está abrindo um presente. E na realidade, esse filho aqui, ele abre o presente só no Natal, por exemplo, no E aniversário olhe lá dele. alguns, né? Então, tem que vigiar isso, tem que cuidar também desse acesso, o que está assistindo, quanto tempo está assistindo, né? Porque às vezes o clima em casa não está legal porque está todo mundo se espelhando numa vida perfeita que nem existe. Tanto os Que pais nem quanto as existe. crianças. E uma outra coisa muito delicada é o que eles estão acessando na internet, né? Porque hoje a gente sabe que Perfeito. crianças de 9 e 10 anos estão em contato com a pornografia. E isso é um outro ponto muito perigoso e que os pais precisam estar muito atentos, né? Mas isso é papo para uma outra live, um outro momento. Eu não sei como é que está o nosso tempo aí, se a gente ainda tem Acho que a gente tempo ou tem não. eu Pouco tinha tempo, uma né? questão para colaborar e talvez eu posso fechar meu apontamento nisso, assim, Joana, que é o seguinte, tá? Compreendido que esse momento é um momento de novidade para todo mundo, né? É muito importante todo mundo focar naquilo que é mais essencial agora, que é a saúde daqueles que estão perto, daqueles que estão dentro de casa. E aí, quando a gente fala nessa saúde, a gente está falando numa saúde mental também, né? Sim. Então, quando você perceber que essa relação do teu filho, da tua filha com a escola está atrapalhando a saúde mental dele e às vezes até a tua, é a hora de você, com muito carinho, com muito cuidado, sem uma comunicação violenta, entrar em contato com a escola, compartilhar o que está acontecendo na tua casa para ver qual é a sugestão. Às vezes nem é que tem muita atividade indo, às vezes você não está conseguindo ajudar o teu filho a se organizar. E aí o professor, as escolas têm lá o orientador educacional, tem o coordenador, que podem de alguma maneira dar uma sugestão, mandar um programa de estudos, ajudar vocês a se organizarem para dar conta dessa carga de atividades que está chegando. E aí sim, se vocês não estiverem dando conta, redesenhar, diminuir o grau e a quantidade de exercícios, de atividades, né? O segredo é realmente esse contato, que eu sugiro sempre, esse contato entre a escola e o estudante. Uma coisa que eu tenho percebido que é uma ansiedade dos pais, a gente até tinha falado, né, Joana, que é assim, nossa, o meu filho está no terceiro ano do ensino médio, ele está na hora de poder fazer o vestibular, como é que vai ser? O ano dele está perdido, meu Deus, e tal, né? Eu acho que agora é muito cedo para a gente considerar que qualquer coisa está perdida ainda, né? E talvez não seja a principal preocupação. Eu acho que a nossa saúde é a principal preocupação agora, né? Mas se está rolando esse estresse em casa, desculpa, pode falar, Jonas, eu cortei. Não, e assim, é muito importante a gente aprender a falar dos sentimentos e falar com os filhos sobre o que você está sentindo, né? Como é que está o seu sentimento em relação a isso? Ajudar os filhos a nomear os sentimentos, porque isso é extremamente importante. Lidar com o medo, lidar com a raiva, lidar com a angústia, né? Com a tristeza, com a alegria. Então a gente precisa aprender primeiro e aí ensinar os filhos a lidar com todos os sentimentos que estão envolvidos nesse momento. E é isso, por que um jovem de 17 anos precisa se preocupar com uma profissão agora, se ele não sabe nem lidar com o sentimento dele ainda, né? Então, gente, é muito importante a gente olhar para dentro
e olhar para dentro dos nossos filhos, entender o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, para a gente poder ajudar. E para isso a gente precisa olhar para o nosso, né? Por que isso me incomoda tanto? Por que algumas situações me trazem tanto medo, tanta ansiedade, né? Se conectar um pouco mais com a espiritualidade, com a fé, independente da religião, né? De cada um. Muito Mas eu bom. acredito que as pessoas precisam, as famílias precisam trazer, né? Essa espiritualidade, trazer os seus rituais de fé para dentro de casa e ajudar os seus filhos a se conectarem com algo maior, melhor, né? E olhar para tudo isso que está dentro do coração de cada um. Porque, digamos que, na pior das hipóteses, o aluno perca o ano, perdeu o ano. Gente, ninguém está perdendo nada. É Eu um não ano de gosto muito de extremo falar, aprendizado. são perdeu o Né? ano. É um ano de extremo aprendizado. A gente está aprendendo muito esse ano, né? Tanto os adultos quanto as crianças e os adolescentes. Então, eu acredito que os pais precisam relaxar um pouco, tirar esse estresse, né, da competitividade, do tem que produzir, do tem que passar, do tem que resolver, e olhar para dentro de si, né? E Olha olhar só, nós se temos uma essa criança e se esse adolescente está feliz nesse momento, se as legal, situações estão prazerosas ou não, né? Então, muito, eu acho que a gente precisa muito olhar muito para importante isso isso. nesse momento. Importante aí em relação ao cenário que a gente está vivendo. Travou de novo aí, Josias. Mas eu acho que Olha, a gente já está no final. será que tá todo mundo ouvindo? Você tá me ouvindo, Joana? Eu tô, eu tô. Eu Ih, continuei certo. falando aqui. Não, muito bom. O que eu ia finalizar era isso, realmente. Eu vi aí que o Márcio fez um apontamento muito legal, a comunicação com a escola é muito importante. A Márcia, que é diretora de escola, estava dizendo: olha, a gente já falou com os pais, é importante nos procurarem. Alguns procuram, outros não. Então vamos aprimorar, aproveitar esse tempo que a gente tem para aprimorar a relação com a escola, o nosso diálogo. Eu acho que isso é muito importante. E carinho, amor, afeto dentro de casa agora é primordial. No lugar desse estresse absurdo, eu vejo o pai brigando com a criança que ela não está aprendendo quanto que é 2 mais 2, sabe? E aí, gente, pô, a relação entre pai e filho é tão superior do que isso, do que 2 mais 2. Então vamos colocar o amor na frente disso tudo, né? Vamos aproveitar esse tempo que a gente está em casa para deixar uma memória afetiva bacana para os nossos filhos, para as nossas crianças. Sim, A gente vai lembrar da sim. pandemia de uma forma muito complicada, porque está sendo um período muito difícil, mas a gente consegue deixar para as nossas crianças um período super gostoso, que eles ficaram mais perto da gente, que a gente brincou de cabaninha em casa, que a gente assistiu filme junto, que a gente fez pipoca no meio da tarde, se der tempo, se for possível, sabe? É, Então, equilíbrio disso entre as atividades de cada um, o trabalho home office do pai, as atividades da escola do filho e essa relação gostosa que também precisa acontecer no meio de tudo isso. é. Eu E desejo olha para que todo mundo legal. um período gostoso Aí aí, nesse, um clima chato de restrições e de pandemia.
Aham. A Inês colocou aqui, ó, cabe igualmente aos professores dividir com os pais essa responsabilidade de acolhimento das emoções dos seus alunos. Como professora, nunca me senti tão próxima das famílias dos meus alunos. Parabéns. Fundamental esse diálogo. Muito legal, Inês, sua contribuição. Muito obrigada. E é isso, gente. A gente precisa falar dos sentimentos, falar das emoções, liberar a criança interior, deixar esse momento nos ensinar muitas coisas, né? Aproveitar essa oportunidade para criar os laços e fortalecer esses laços entre os familiares, porque a gente tem tanta saudade de quem a gente não pode abraçar, né? Eu estou sentindo muita falta do abraço. Eu sou uma pessoa muito Eu sinestésica, eu gosto de abraçar. falei isso hoje ainda, tô sentindo falta demais de abraçar as pessoas que eu gosto. É, então vamos abraçar virtualmente aí, né? Pelo coração, pela emoção, pelo sentimento, pelo respeito, né? Pela empatia. Hoje uma demonstração de amor é a gente se manter afastado, né? A gente não Exato. abraçar, porque a gente não pode. Mas Agora em é o casa, direcionamento. gente, quem está em casa com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, com seus familiares, abracem, porque dentro de casa pode, né? A gente não pode abraçar quem está fora, quem está na rua, mas dentro de casa vocês estão aí todos juntos e aproveite esse momento para curtir as coisas boas também, né? Ficar Com junto, certeza. olhar para o Se céu, conectar com como é gostoso olhar para o céu. Eu estava vendo uma sugestão que eu acho que é legal. Muitos pais perguntam, pô, onde que eu posso ter ideias de atividades simples e legais para fazer? Existe uma comunidade chamada CORE, que é a Comunidade Reinventando a Educação. Se vocês digitarem aí no Instagram, eles têm Instagram também, Comunidade Reinventando a Educação. Lá existe uma profissional chamada Sheila Baum, e ela vai dando sugestões do que fazer com as crianças nesse período, que são atividades de descompressão e, ao mesmo tempo, muitíssimo educativas. É uma sugestão que eu dou, né? O movimento Todos pela Educação, da Priscila, que eu gosto demais do trabalho da Priscila, o Todos pela Educação estava dando uma sugestão de assuntos que os pais podem puxar. Por exemplo, qual lugar do mundo você gostaria de conhecer? Né? E aí irem investigar nomes de países que não são muito falados, lugares super exóticos. É hora de ir conversando sobre coisas que a gente nunca conversou, né? Ir desbravando lugares à distância juntos, né? Quem sabe fazer uma visita no Museu de Ciência Natural de Nova York, pelo computador que está gratuito, todo mundo pode ver. Sim, sim. Tem Sabe, assistir muita coisa da interessante. orquestra sinfônica. Às vezes essa criança nunca assistiu um concerto. Agora é a hora de você entrar lá dentro da Sala São Paulo e assistir em 45 minutos um concerto. Às vezes pode ficar um pouco sacal, dependendo da idade, mas comenta, fala do valor daquilo, tenta trazer o valor daquilo que até então não existia. Né? Existem Olha, atividades. eu tenho uma lista de teatros que estão liberando pela internet os seus espetáculos. Então, assim, Depois tem compartilha muita lá nas coisa mensagens. interessante. Sim, Pegar, viu, Joana? é muito legal, tem muita coisa interessante. Eu faço um trabalho de consultoria com os pais para ajudar nesse momento, nessa gestão do tempo, nessa gestão das atividades. Eu tenho um programa de 10 encontros que a gente fala sobre tudo que está acontecendo em casa com atividades para os pais executarem com os filhos durante a semana e a gente reavaliar na semana seguinte. Eu tenho um trabalho muito legal para ajudar esses pais nesse momento. Não só nesse momento, mas no ano inteiro, né? É que agora a gente está fazendo um trabalho assim, a gente está fazendo um trabalho muito focado nesse momento do isolamento social, né? Então, eu também estou à disposição com esse trabalho, que é extremamente importante para olhar para o sentimento, para olhar para aquilo que é importante de fato. E como lidar com tudo isso sem ficar maluco, né? Porque a gente tem visto aí muita gente. E o que eu pergunto às vezes para os pais, né? Como será que os seus filhos estão sentindo de ficar na sua